Olá, pessoal Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo Genética. Nessa videoaula vamos conversar um pouquinho sobre a polialelia e o sistema ABO ou AB0, como vocês preferirem. O que são os alelos múltiplos, né? A polialelia significa alelos múltiplos. O sistema ABO, ele vem dentro da polialelia, né? Na verdade, são vários alelos. Então, casos de alelos múltiplos ou de polialelia vai ocorrer quando na natureza um gene que determina o genótipo, né, apresenta 3 ou mais alelos e não apenas 2. Então, até agora a gente tinha visto azão, azinho, bezão, bezinho, Czão, Czinho, né? Agora não. Agora vai ter um azão, um azinho e um AB, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ter essa alternativa aí de mais de um alelo, mais de 2 alelos para o mesmo locus cromossômico, né? Que seria o endereço desse gene, determinando uma característica que é o fenótipo. Os alelos múltiplos, eles são resultados de mutações sucessivas que foram se acumulando ao longo do tempo, até o surgimento de um novo alelo. Então, você tinha um ou outro, e agora você tem um intermediário. Cada gene mutante que surge estabelece condição para o aparecimento de mais uma nova expressão fenotípica daquele determinado caráter, naquela espécie. Vamos ver um exemplo famoso disso? Um exemplo clássico de alelos múltiplos foi descoberto há muitos anos em coelhos, onde são conhecidos vários tipos de pelagem condicionadas por uma série constituída por 4 alelos diferentes. As classes genotípicas e fenotípicas são descritas da seguinte maneira. Você tem o Czão, que identifica o coelho do tipo selvagem, ou também chamado de agute. Tem o CH, que determina a cor para chinchila, o CH, que é o Himalaia, e o Czinho, azinho, que é o albino. Então, você coloca uma sobreletra em cima da letra para identificar que variação de cor de pelagem do coelho a gente está tendo, né? O Czão é o dominante, se ele aparecer, vai ser ele. O chinchila, o CHzinho, né? O CCH é o segundo mais forte. O CHzinho vem depois do CH e o CAzinho é o que seria o recessivo, né? Ele só vai se manifestar em homozigose. Então, a gente tem essa tabela que representa os possíveis fenótipos e genótipos desse coelho. Então, por exemplo, se ele for agute, ele pode estar combinado com qualquer um dos outros alelos. Ele pode ser Czão, Czão com CH, Czão com CH ou Czão com CA. Então, qualquer combinação vai gerar o agute. Qualquer combinação que tenha o Czão. Se ele for chinchila, ele vai ser CCH ou CCH com CH ou CCH com CA. Então, ele pode se combinar tanto com CH quanto com H ou o A. Só não pode aparecer o selvagem, o Czão. Se ele for Himalaia, ele é CHzinho ou CHzinho com CAzinho. E se ele for albino, a única chance dele ser albino é só se ele for CAzinho. Então, são as 4 combinações possíveis da pelagem dos coelhos. Temos um outro exemplo famoso de polialelia na espécie humana, que são os grupos sanguíneos, né? É determinado por anticorpos presentes no plasma e proteínas presentes nas hemácias. Então, a gente tem essa combinação. A gente tem proteínas nas hemácias e anticorpos no plasma que vão tentar defender as proteínas estranhas. Transfusões são baseadas nas relações antígeno-anticorpo, tá? Que a gente encontra no sistema BO, e a herança ela obedece aos padrões mendelianos. Então, você tem o sistema BO representando uma polialelia e codominância. Você tem o sistema RH, que é o monohibridismo com dominância, e você tem o sistema MN, que também é o monohibridismo e codominância. Então, vamos lá. As hemácias, né? As hemácias, ela tem uma superfície externa, onde a gente vai encontrar glicoproteínas denominadas de antígenos ou aglutinógenos, tá? Induzem uma reação de defesa ao serem introduzidas em um organismo. Então, a gente pode ter 2 tipos de aglutinógenos. Você pode ter o tipo A
ou o tipo B. Plasma. Já na parte líquida do nosso sangue, a gente tem os anticorpos de defesa de natureza proteica. São denominados de anticorpos naturais, são as chamadas aglutininas, pois elas ocorrem normalmente sem que haja imunização anterior. Então, por exemplo, se eu sou do sangue tipo A, eu tenho aglutinina contra o B. Eu não posso ter contra o A, senão eu vou começar a destruir as minhas próprias hemácias. Mas como eu não tenho a proteína B nas hemácias, então eu posso ter um anticorpo contra B. E é assim que vai funcionar. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma tabelinha onde a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas é importante saber que conhecer os fenótipos com seus antígenos e aglutininas vai ser fundamental para as transfusões. E a incompatibilidade entre doador e receptor, ela pode levar até a morte. Então, a gente tem a reação de aglutinação acontecendo, que são a aderência das hemácias formando verdadeiros grumos. A hemácia do doador vai se aglutinar na circulação do receptor, destruindo capilares. Então, isso é o que pode gerar a morte do receptor. Então, olha só o que vai acontecer. A tabelinha que eu havia dito para vocês que a gente tem com relação aos tipos sanguíneos. Se eu sou do grupo sanguíneo A, eu tenho a proteína ou aglutinógeno A nas minhas hemácias. E aí eu vou responder contra o B. Então, no meu plasma, eu tenho anticorpo contra o B. A aglutinina anti-B. Se eu sou do tipo B, o meu antígeno ou meu aglutinógeno na minha hemácia é B. Então, eu vou responder contra o A. Eu tenho plasma, aglutinina anti-A. Se eu tenho as duas proteínas na minha hemácia, A e B, eu tenho aglutinógeno A e B. E vou responder contra ninguém, porque eu tenho tanto A quanto B. Então, eu não posso responder contra ninguém no meu plasma. E se eu sou do tipo O ou tipo 0, né? A gente diz que é 0, porque a gente não tem, quem tem o tipo O não tem proteína, não tem aglutinogênio nenhum nas suas hemácias. Ele não tem nem a proteína A e nem a proteína B. As hemácias desse indivíduo são zeradas, são lisas, né? Então, por esse motivo, ele vai responder tanto contra o A como contra o B. Então, ele tem anti-A e anti-B no seu plasma, ok? E aí, as relações genotípicas que a gente vai encontrar com relação ao fenótipo no sistema BO, a gente vai representar com a letra I, né? I de diotipo. Então, vamos lá. Quem é do grupo A pode ter o IA, IA ou o IA-izinho. Assim como a gente fez agora no coelho chinchila, Himalaia, que a gente botou CH, Hzinho, então. Se eu tiver a proteína A, eu represento com A. Então, eu posso ser IA, IA ou IA-izinho. Se eu sou do grupo B, eu sou IB, IB ou IB, Izinho. Izinho seria o recessivo, né? Se eu sou do grupo AB, eu só posso ter IA e B. E se eu sou do grupo O, eu não tenho nem o A nem o B, então eu só tenho Izinho, Izinho. Genotipicamente falando, é isso que a gente vai encontrar com relação aos fenótipos sanguíneos. E no sistema MN? No ano de 1927, foram descobertos 2 outros aglutinogênios no sangue humano. Então, além das proteínas A e B, a gente também encontrou o aglutinogênio M e N. Ao estudarem a fundo, verificaram que algumas pessoas possuíam um desses e outras os dois juntos. Aí se estabeleceu o sistema MN. Então, olha só, a gente vai ter o genótipo, né, do cara, ou ele é LMM ou MM, então ele é do grupo M, ou ele pode ser LNN ou NN, do grupo N, ou ele pode ter os dois, LMN ou MN, seu grupo MN. Já o sistema RH, que também é uma forma de detecção da tipagem sanguínea, trata-se de um outro sistema baseado na presença ou ausência de uma outra proteína descoberta no macacos do gênero Rhesus. Por isso que a gente representa como RH. E aí, então, ele está presente na membrana também das hemácias. Nesse caso, os genes seguem a herança autossômica com dominância. Então, é a primeira lei de Mendel, né? E ela tem dominância. Então, é azão ou azinho.
A gente vai representar, na verdade, o sistema RH pela letra R ou D, tá? Então, indivíduos Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho vão ter o fator, vão ter a proteína na sua hemácia, então eles vão ser positivos e não produzem anticorpos contra o RH. Agora, se o indivíduo for todo recessivo, é porque ele não tem a proteína, ele não tem o fator. Então, ele é fator RH negativo e é por isso ele pode produzir o anticorpo contra o RH se ele for sensibilizado. Então, olha só, quem é RH negativo produz anticorpo contra o RH, tá? Então, por isso, ele pode doar, como ele não tem a proteína, ele pode doar tanto para o positivo quanto para o negativo, mas ele só pode receber de quem é negativo. Porque se ele receber de quem é positivo, ele tem um anti-RH e ele vai destruir. Agora, quem é RH positivo não tem um anticorpo, porque tem a proteína na sua superfície. Ele só pode doar para quem é RH positivo, porque se ele doar para quem é RH negativo, o RH negativo vai atacar ele. Mas ele pode receber dos dois, porque ele não tem anticorpo na sua constituição, ok? Então, como genótipos, quem é dominante vai ser RH positivo e quem é recessivo vai ser o RH negativo. Pensando nisso, tem uma questão, né, em cima disso, uma doença em cima do fator RH que é bastante cobrada em prova, que é a chamada doença hemolítica do recém-nascido ou a eritroblastose fetal. Para que a eritroblastose aconteça, tem que ter uma única condição. O pai, ele tem que ser RH positivo, obrigatoriamente ele tem que ser RH positivo e a mãe é RH negativo, dando um filho RH positivo, tá? Para que aconteça a eritroblastose fetal, o pai tem que ser RH positivo, a mãe tem que ser RH negativo e o filho tem que ter dado o tipo sanguíneo do pai, RH positivo. Por quê? O que acontece? A mãe, sendo RH negativa, ela pode ser sensibilizada, exposta ao fator RH por uma transfusão ou por uma primeira gestação do filho RH e começar a produzir anticorpos contra o RH. A gente diz que essa doença, a eritroblastose fetal, ela acontece muito na segunda gravidez, né? Em que a gente tem essa condição. Por quê? Porque antes ela não tinha anticorpo contra o RH. E aí, no nascimento do primeiro filho, ao longo da gestação não ocorre mistura de sangue. Mas ao nascer, sempre acaba ocorrendo um refluxo, né, do cordão umbilical para a mãe. E aí, nesse refluxo, isso acaba vamos dizer, contaminando a mãe com o RH positivo do filho, ela enxerga aquilo como não próprio e começa a produzir anticorpos para destruir aquilo. Numa segunda gravidez, ela já tem anticorpos contra o RH positivo, e aí se o filho for RH positivo, ela já começa a atacar esse embrião desde a gestação. Ah, mas o sangue não passa, tá, galera? Mas os anticorpos passam. Então, o anticorpo contra o RH vai começar a destruir as hemácias desse feto. Então, numa segunda gravidez, caso o filho seja RH positivo, os anti-RHs que produzidos passarão através da placenta, vão atingir o sangue da criança. Isso vai provocar a destruição das hemácias do feto, e aí isso gera icterícia, anemia hemolítica, insuficiência hepática, hepatosplenomegalia e a liberação de eritroblastos, que são células ainda muito jovens e que não têm a capacidade de se formar células sanguíneas adultas. Qual seria a solução para a gente evitar esse problema da eritroblastose fetal? Existe um procedimento após o parto, né? Do primeiro filho. A administração de injeção intravenosa com anticorpos anti-RH vão destruir o RH do feto, do embrião, do recém-nascido, antes que ele sensibilize a mãe, antes que ele entre em contato com o sangue da mãe e a mãe comece a produzir anticorpos contra ele. Então, isso vai provocar a destruição das hemácias fetais, presente na circulação sanguínea materna, antes que a mãe seja sensibilizada pelos mesmos. É isso que acontece, então. Essa é a prevenção que a gente tem. Então, por isso que é importante, muitas vezes, você fazer o acompanhamento, saber, né? Caso você seja RH negativa, procurar saber se o seu parceiro ele é um RH positivo, para já começar os cuidados desde o início da gravidez e quando tiver o parto, né, já saber e já realmente realizar a injeção pós-parto para evitar a doença no filho posterior, ok? Galera,
Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima videoaula.